Fala galera, professor Ricardo Barros, o primeiro e o único. Eu vou falar aqui para vocês de uma maneira bem dinâmica, de uma maneira bem rápida, sobre dois assuntos que tem no seu edital e que eles têm que ser cobrados de uma maneira mais aprazível, não se aproximando tanto do juridiquês, tá? Eu vou falar então dos princípios expressos da administração pública e também dos princípios básicos da governança corporativa. E eu vou fazer isso em uma aula só, vai ser uma aula bem pequena, porque eu vou explicar de uma maneira bem dinâmica para você entender o seu material com tranquilidade e vamos que vamos e vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, quando a gente fala em princípios expressos da administração pública, significa que eles estão expressamente contidos na Constituição Federal. Se você entrar na Constituição Federal, lá no artigo 37 vai falar o seguinte: a administração pública, blá 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 blá, e se orientará pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? O que significa isso? Estes princípios que a galera fala que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles estão escritos na Constituição. Por estarem escritos, eles são considerados princípios expressos, tá bom? Quando a gente vai para a área do direito, também existe o estudo dos princípios implícitos, que eu só vou falar aqui um pouquinho porque não é objeto do nosso edital. Os princípios implícitos, diferentemente dos explícitos ou expressos, não aparecem escritos na Constituição. Se você pegar ali e escrever um princípio, né, implícito e colocar um Ctrl+F na Constituição, ele não vai aparecer, ou se aparecer o nome, não vai estar no contexto de um princípio, tá bom? Então são princípios que os estudiosos do direito começaram a interpretar a Constituição e derivaram alguns princípios constitucionais que chamaram de princípios implícitos, como por exemplo, contraditório, ampla defesa, celeridade processual, razoabilidade, proporcionalidade, sindicabilidade, segurança jurídica, motivação, entre outros vários princípios. Para você que vai fazer a prova da Caixa Econômica, isso aqui não importa. Eu só falei para você saber diferenciar o que é um princípio expresso ou explícito de um princípio implícito, né? Que foi esse que eu acabei de falar. Tá bom. Voltando aos nossos princípios expressos, vamos explicar cada um deles, lembrando que tá tudo no seu material bonitinho, tá? Que eu vou deixar editadinho ali para você. Primeiro princípio, legalidade. Pessoal, a administração pública pode fazer apenas aquilo que a lei permite. O que significa isso? Imagina o seguinte: imagina que eu chegue para você e fale assim: olha, hoje você pode sair para comer hambúrguer ou para comer pastel. Isso é uma lei. Se isso viesse da administração pública, eu ia falar: olha, comer hambúrguer ou comer pastel. Aí você fala: beleza, você sai para comer, não tem hamburgueria nem pastelaria. O que eu faço? Passo fome. Por quê? Porque a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite. Ricardo, é proibido comer cachorro-quente? Não, mas não estando com previsão legal, a administração pública não pode fazer. Então, isso que acaba tornando a administração pública meio burocrática e engessada. É diferente da administração privada. A administração privada pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, por exemplo, a lei falaria o seguinte: você não pode comer pastel. Show de bola. Posso comer feijoada? Posso. Hambúrguer? Posso. Cachorro-quente? Posso. Macarronada? Posso. Churrasco? Posso. O que eu não posso comer? Pastel. Qualquer coisa que eu comer está permitido. Eu só não posso comer pastel. Na administração pública não é assim. Se a administração pública falar, você pode comer isso ou isso, é só isso e acabou-se. Por isso que ela é burocrática e previsível. Você tem que saber, poder prever o que a administração pública pode fazer, até porque tudo que ela pode fazer está previsto em lei, tá bom? Então, o princípio da legalidade
Em suma, ele fala isso. A administração pública pode fazer apenas o que a lei permite, sendo ilícito qualquer ato que não esteja típico em lei, ou seja, que não exista lei anterior que o pré-estabeleça. Se não tem lei, eu não posso fazer. Se tem lei, eu só posso fazer o que a lei diz que eu posso fazer. Esse é o princípio da legalidade. Eu expandi um pouco mais esse conceito no material, falando um pouco da lei formal, né, que são aquelas entidades no qual é reservada para a criação de lei, mas isso é apenas para enriquecer, para o fins de sua prova. Eu acredito não, eu tenho certeza que o que é importante é você compreender o princípio da legalidade dessa maneira que eu falei, que é a legalidade estrita, tá bom? Beleza. Outra coisa é o princípio da impessoalidade. Lembra? Limp? Então já falei do L, agora eu vou falar do I. O princípio da impessoalidade, pessoal, nem vou aqui recorrer ao material, porque tudo que eu falo aqui vai estar no material, tá bom? O princípio da impessoalidade, ele quer dizer o seguinte: na administração pública, você não deve nutrir nem favoritismos, nem antipatias. Você tá lá trabalhando na administração pública. Chega a pessoa que você mais gosta no planeta. Como é que você deve atendê-lo? Com urbanidade e muito bem. Chega a pessoa que te traiu, filmou a traição, mandou pra você, depois te deu 2 tapas na cara e te chamou de corno. Você tem que atender da mesma maneira, bem, tudo certinho. Por quê? Porque na administração pública você não é você. Perdão, você é apenas alguém que está provendo um cargo. Quando uma polícia faz uma abordagem, você não pergunta quem é você, policial. Você sabe que o policial está fazendo uma abordagem pelo cargo que ele tem de policial. E independente da pessoa, a abordagem tem que ser a mesma. Por quê? Porque os procedimentos da abordagem estão previstos em lei. Então, a mesma pessoa que faz a abordagem tem que fazer da mesma forma com todo mundo, independente de quem seja, e você também tem o direito de receber a abordagem, independente de quem te aborde, da mesma forma. Compreendeu? Então, o princípio da impessoalidade é isso. Beleza. O mais importante para fins de prova seria os efeitos do princípio da impessoalidade. Esses efeitos, eles podem ser 3. Primeiro, a isonomia. Como assim? A isonomia, ela é material no direito brasileiro e não é formal. Ou seja, trate os iguais como iguais e trate os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. Eu falei muito disso, se você ainda não viu, lá na aula de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todos nós somos iguais perante a lei. Mas você vai mandar uma pessoa que não tem braço bater palma? Que maldade, né? Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai tratar os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Então essa isonomia material é o que a gente usa no direito brasileiro. Então, por exemplo, cota significa tratar uma pessoa diferente? Não necessariamente. O programa de cotas raciais ou cotas para PCD não fere a isonomia, porque no direito brasileiro está, de certa forma, se tratando o desigual como desigual na medida de suas desigualdades. Isso está de acordo com a isonomia material, tá bom? Segundo efeito que se fala do princípio da impessoalidade é a vedação ao nepotismo. Ou seja, você não pode, como autoridade, prover cargo comissionado o qual você tenha direito de provê-lo com parentes até o 3º grau. Como assim? Eu sou diretor da Caixa Econômica. Meu filho faz o concurso e passa. Ele pode trabalhar? Pode. Ele fez o processo seletivo como todo mundo. Eu sou diretor da Caixa Econômica. Tem um cargo aqui de gerente de não sei o que é comissionado. Eu posso pegar meu filho e colocar nesse cargo? Não. É nepotismo. Entende? Então, o nepotismo é você favorecer pessoas até o 3º grau, parente até o 3º grau. Um detalhe que não cabe muito para vocês, mas eu vou falar. O que acontece? O STF, Supremo Tribunal Federal, se pronunciou, já decidiu, isso já é pacificado, que cargo político não é considerado nepotismo.
Como assim? Se eu sou prefeito e coloco meu filho para ser secretário de cultura, isso não é nepotismo, tá? Cargo político não é considerado nepotismo. Mas eu tenho que demonstrar que o meu filho tem competência para tal, tá? Por meio ali de currículo, coisa parecida. Mas isso não é considerado nepotismo. Beleza? Outra coisa, Ricardo, como é que eu faço para reconhecer o que é terceiro grau, não sei o quê? É aquela velha brincadeira. Você pode beijar sem ficar estranho? Então é mais que terceiro grau. Como assim? Mãe, você vai beijar sua mãe? Você vai pegar sua mãe? Não vai, né? Pelo amor de Deus, né? Para com essa porra. Filho, porra, nem preciso comentar. Irmão, você vai pegar irmão? Você vai pegar irmã? Não vai, né? Tio, tia, depende, né, tia? Tia já entra ali na zona cinzenta, mas tia ainda é terceiro grau. Dependendo da tia, uma tia distante, uma tia assim, pô, às vezes a irmã mais nova de sua mãe e tal, não sei o quê. Depende, mas não é pra fazer, tá? Não é pra fazer, mas é uma zona cinzenta ali, porque tia é ali terceiro grau. E primo. Primo barra prima não é parente. Todo mundo sabe que Deus fez as primas pra gente não ter que pegar as irmãs. Isso é uma lei. Se você olhar a Bíblia e você olhar bem, você vai achar isso em algum versículo. Faz-se as primas para que você não sinta vontade de pegar a irmã. Isso é bíblico, tá bom? Ricardo, eu nunca vi isso na Bíblia, que não tem na sua versão. Então, por quê? Prima é quarto grau. Então você pode beijar sem ficar estranho, tá bom? Beleza? Então isso aí é pra você compreender. Show de bola. Até a Madonna mandou um cadeirante levantar no show. E a cota para quem sofreu violência doméstica? Isso está acontecendo muito agora, né? Na realidade, não seria uma cota aí para violência doméstica, né? Na verdade, até tem, mas uma das primeiras coisas foi a proibição de quem esteja na Maria da Penha, tenha sido julgado, processado pela Maria da Penha, de prover cargo público, tá? O que acontece, gente? Assim, políticas afirmativas podem definir vários grupos como os desiguais. Isso é uma questão política. Então, por exemplo, cota para trans. É para ter? Não sei, depende do momento político, depende se os nossos legisladores vão dizer que tem que ter. Agora, pode-se considerar o transexual como um grupo de risco que vive em uma sociedade desigual na medida de suas desigualdades? Aí cabe uma discussão. Então é difícil falar, para isso tem cota, para isso não tem cota? Não. Isso depende do momento político, tá bom? Beleza? Então esse é o princípio da impessoalidade. E o principal, uma outra coisa aqui que dá muita confusão na cabeça da galera, é a vedação à promoção pessoal. Como assim? Imagina que eu sou prefeito, eu vou lá e inauguro um hospital. Aí eu pego dinheiro público, boto outdoor na cidade toda falando, eu inaugurei o hospital. O que eu estou fazendo? Eu estou usando a máquina pública para promover a mim mesmo. Ou seja, estou ferindo o princípio da impessoalidade. Ricardo, mas onde eu moro no Maranhão. José Sarney, tá vivo José Sarney? Nem sei. José Sarney estava vivo até esses dias. E tem edifício José Sarney, tem rua José Sarney, tem o céu, você olha, tem José Sarney, tem placa José Sarney, dia de José Sarney. Eu sei, mas não deveria, tá? Isso é uma vedação, isso é algo que fere o princípio da impessoalidade. Você utilizar a máquina pública para se autopromover, tá bom? Então essas as situações. Não, e isso aqui é uma pegadinha muito comum, por isso que eu falei que é o principal. Publicidade não tem a ver com propaganda nesse contexto que a gente está falando. Eu já errei isso quando eu era estudante, tá? Por isso que eu chamo muita atenção para esse fato. As pessoas falam o seguinte, fazer propaganda com a máquina pública para favorecer a si mesmo. Propaganda é publicidade, então é uma vedação ao princípio da publicidade. Negativo, certo? É uma das vedações do princípio da impessoalidade. Você fazer propaganda utilizando a máquina pública para se autopromover fere o princípio da impessoalidade. Show? Tranquilo. Então, matamos legalidade e matamos impessoalidade. Tudo isso está no seu material para você consultar. Vamos falar agora de moralidade. Pessoal, a moralidade é um conceito jurídico indefinido. Por quê? Quem já assistiu a aula de ética e moral, lembra que a moral ela é contextual. Então, o que é moral para mim pode não ser moral para você. Por exemplo,
Nós temos um aluno aqui que assiste nossas aulas, que é um símbolo do Vasco, chamado equipe. E para ele é extremamente imoral introduzir vários objetos contundentes no seu orifício proibido pelos escribas bíblicos, que inclusive causou a destruição da cidade de Gomorra. Isso aí é algo que para ele vê como moral, né? Mas a gente pode ser que não veja. Então a moral ela é contextual. É difícil você dizer algo errado e algo certo quando a gente fala de moral. Ainda mais em mundos que a gente está hoje em dia, né? Um trisal. Um trisal é moral? Eu acho super moral. Inclusive, eu já falei com Jéssica aqui, e Jéssica ela fica muito chateada, né? Mas eu já falei para ela que meu sonho era me converter, tem até uma mesquita aqui perto de casa, me converter para me tornar Mohamed Barrios. Por quê? Porque eu ia poder tomar outras esposas e não ia deixar ter tempestade na minha casa, entendeu? Por quê? Aí ela fala, mas não, isso é intolerância religiosa. Se eu virar muçulmano e eu querer casar com outras mulheres, né? E ela achar ruim, isso é intolerância religiosa. Isso aí você não acreditar no meu Deus, entendeu? Mas beleza. Então essas questões aí de moral, ela é um conceito jurídico indefinido. Você não tem como dizer o que é certo, o que é errado de uma maneira pragmática. Uma coisa que se fala do princípio da moralidade é que deve haver um equilíbrio entre a legalidade e a moralidade. E outra coisa importante, não existe hierarquia entre os princípios da administração pública. Então, por exemplo, isso é moral, mas é ilegal. Não vou fazer. Isso é legal, mas é imoral. Não vou fazer. Não existe hierarquia nos princípios da administração pública. Tá bom? Então já vimos a legalidade, impessoalidade e moralidade. Publicidade. Não confundam com o negócio da propaganda da impessoalidade. O que é publicidade? Meus queridos, quando você passar num concurso, né? Quando que isso se efetiva? Quando sair o seu nome no Diário Oficial da União. Não é isso? Nossa, Ricardo, saiu meu nome aqui, se for um concurso federal, né? No Diário Oficial da União. Meu Deus do céu, passei no concurso. O que é sair seu nome lá? É a publicidade do ato de nomeação. A publicidade é o princípio que fala que todos os atos da administração pública, exceto aqueles protegidos por sigilo, têm que ser publicados em meio oficial como requisito de sua eficácia. O que é eficácia? Resultado. Então, para aquele ato poder ser eficaz, poder ter resultados, ele tem que ser público. Por exemplo, a administração pública vai gastar 3 milhões de reais para fazer o carnaval. Tem que publicar esse gasto. Tem que publicar o edital de licitação, etc, etc. Tem que ser público. Ricardo, todos os atos têm que ser públicos? Não, porque existem atos que são protegidos por sigilo, atos relativos à segurança nacional, atos relativos a investigações processuais, entre outros atos, tá, que podem ter um grau de sigilo de acordo com a Lei de Acesso à Informação, tá bom? Então não são todos os atos que devem ser publicados porque existem atos sigilosos. Outra coisa, não basta ser publicado, tem que ser transparente. Como assim transparente? Fácil da gente ver. Hoje em dia, com a internet, a transparência é muito mais facilitada. Imagina, há 30 anos atrás, você passando no concurso público. Você tinha que ir lá na caixa para falar, eu passei? Cadê o resultado aí? Não era transparente. Por mais que fosse publicado, isso não chegava para todo mundo. Entende? Hoje em dia é mais fácil existir essa transparência por causa da internet. Então a publicidade é isso. É a necessidade de todos os atos, exceto aqueles protegidos por sigilo, serem publicados em meio oficial como condição de eficácia. Percebe que não tem nada a ver com propaganda? Que é aquela questão de fazer propaganda própria com a vedação do princípio da impessoalidade? Show? Tranquilo. Na verdade, Thaís, não, a nomeação, né? A posse, a gente vai entrar no direito administrativo, mas a posse é a investidura no cargo público. Depois que você é nomeado, você toma posse. Inclusive, no caso da Caixa Econômica, você não toma posse, tá? Por quê? Porque não existe posse. Por quê? Porque você é CLT.
certo? Então você vai ser nomeado, vai lá e assina seu contrato de trabalho, como CLT. Você não toma posse, vou lá, tomei posse e tal, não sei o que, né? Quem faz isso é servidor estatutário. Você vai lá e assina seu contrato de trabalho. Tá bom? Isso fere a publicidade, sim, equipe. Por quê? O que que acontece, cara? É, é, hoje eu até brinco, né? No mês passado, o Faz Questão pagou R$ 22.000 de imposto. R$ 22.000, R$ 22.504 de imposto. E aí, e esse imposto é municipal, né? Metade dele é municipal. E eu hoje ganho em torno aí de uns R$ 13.000, né, de salário. E aí eu peguei e falei o seguinte, falei, olha, agora eu posso dizer que eu pago o meu próprio salário, né? O que que eu quero dizer com isso? Quem paga o salário do servidor público é a sociedade, certo? Então quem paga meu salário são os contribuintes do município de Londrina, correto? Beleza. Se eles pagam o meu salário, eles têm direito de saber quanto eu ganho. Agora veja só, no seu caso, o seu salário, eu nem sei na realidade como é que funciona na Caixa Econômica, porque até a tabela salarial ela é entregue para todos, né? Você consegue entender ali a tabela salarial, né? Só que como eu sou de direito público e a Caixa Econômica é de direito privado, gera lucro, etc e tal, essas regras elas são mais relativizadas. Agora, você virou servidor público estatutário, seu salário todo mundo vai saber. Não tem o que fazer. É por isso que eu falo que não muda nada. É só você entrar lá no site e ver. Então, tranquilo, né? Mas hoje eu posso falar, eu pago o meu próprio salário. Certo? Beleza. Então, se discutirem comigo, eu pago o seu salário. Não, não. Quem paga sou eu. Quem paga eu faço questão. Certo? Beleza. Ah, e finalmente, o princípio da eficiência. Pessoal, basicamente, eficiência é fazer mais com menos usando a mesma quantidade de recursos. Fim de papo. Como assim? Eficiência tem a ver com processo. Não confunda eficiência com eficácia. Eficácia tem a ver com resultado. Eficiência tem a ver com processo. Ricardo, não entendi. Beleza. Imagine o seguinte. Eu coloco 300 tijolos por hora. Massa. Normalmente uma pessoa coloca 100 tijolos por hora. Eu coloco 300. Massa. Tô eficiente? Tô. Passou uma semana e não terminei a parede. Fui eficaz? Não. Eficiência tem a ver com o processo. Fazer mais com menos ou com a mesma quantidade de recursos sem perder a qualidade. Eficácia tem a ver com resultado. Lembrando, o princípio da administração pública é eficiência, não é eficácia, é o princípio expresso, tá bom? Então, pessoal, expliquei aqui, né? Tomei aqui 20 e poucos minutos para explicar, nem consultei o material para ser como se fosse um bate-papo. Tudo que eu falei tá no material de vocês, eu expliquei. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Até fui além do que eu acho que deveria, mas para dar uma explicação bem completa, visto que o concurso bancário ele não vai cobrar, no meu ver, essas normativas, essa doutrina de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá bom? Mas vocês agora conseguem tranquilamente. Tem bonificações para funcionário da Caixa? Cara, na realidade sim. Mas o que que acontece? A Caixa Econômica, tá? Para vocês que querem saber, até para dar um gap entre um assunto e outro. A Caixa Econômica, primeiro, você vai ter o seu salário, eu falo que eu já fui bancário, né? Então você vai ter o seu salário, vamos botar lá que é R$ 4.000. Beleza, esse é o seu salário em dinheiro. Aí você tem 2.000 de ticket. Quase, né? Alimentação e refeição. Aí você tem PLR, plano de programa, participação de lucros e resultados. Você tem a PLR. Aí você vai ter um monte de coisa que vai compor o seu salário. E principalmente você tem uma coisa preciosa que eu, por exemplo, não tenho, que sou servidor estatutário. Você tem um plano de carreira assemelhado ao setor privado. Como assim? Se você for bem, trabalhar bem, você vai continuar sendo técnico bancário, mas você pode ir subindo de cargo. Existe uma estrutura na Caixa. Então você pode chegar, a gente vai ver quando for dar aula de estatuto, você pode chegar a ser diretor da Caixa Econômica. Você não pode ser presidente, mas você pode ser diretor da Caixa Econômica, porque o presidente é nomeado pelo governo. E um diretor da Caixa Econômica vai ganhar lá pelos seus R$ 50.000, entende? Então assim, você vai poder ser gerente de empresa, gerente
empresas, ou então gerente de relacionamento, gerente de agência, sei lá, gerência administrativa, superintendência regional, não sei o que, você vai ter uma carreira para construir na Caixa Econômica. Óbvio, se você trabalhar focando nisso, né? Então, nas empresas públicas e sociedade de economia mista, existe possibilidade de crescimento. Eu posso fazer o melhor trabalho do planeta, eu vou ser para sempre administrador da Câmara de Londrina. O que que vai mudar? Vai mudar o seguinte, que hoje eu sou, sei lá, classe 4B, daqui a 10 anos você classe 12C, né? E aí aumenta o salário, coisa parecida, né? Mas o funcionário da Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, ele tem essa possibilidade de crescimento, certo? É por isso que eu acho melhor o emprego público estável como uma caixa da vida do que ser servidor estatutário. Se eu passasse hoje, eu não tô sacaneando não, tô falando muito sério. Se eu passasse na Caixa e no INSS, eu preferiria a Caixa. Tá? Falando muito sério. Agora, pra mim hoje é melhor, porque assim, hoje eu como servidor público, né, estatutário, eu tenho um regime de trabalho menor, eu tenho muita flexibilidade no meu trabalho, eu posso ter empresa, então eu construí a minha carreira no setor público para isso aqui. Eu sempre quis ser empresário, eu sempre tentei, sempre corri atrás, né? E eu construí minha carreira para isso. Entende? Beleza. 14º salário, não sei, cara. Depende lá do plano de cargos e carreiras da Caixa Econômica, mas eu acredito que não. O que acontece é que a PLR, ela é em torno de 2,5 salários. Então a galera às vezes chama PLR de 14º e 15º, tá? Mas o 14º, assim, instituído, existe o 14º, eu acho que não. Tá bom? Beleza? Show de bola. E para finalizar essa aula aqui, rapidinho, eu vou falar para vocês dos princípios básicos da governança corporativa. Isso aqui, pessoal, é um documento oficial, tá? O governo, ele dá os princípios básicos e, basicamente, os princípios básicos são esses aqui, tá? Quais são os princípios básicos da governança corporativa? Transparência, que é baseado no quê? Publicidade. Lembra disso? Então, publicidade é um princípio básico da governança corporativa, que é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam do seu interesse. Padrão. Equidade, eu botei aqui os termos em inglês também, né? Fairness. Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas, tá bom? Então, equidade é você tratar todo mundo com justiça, com urbanidade, né, da mesma maneira. Ou seja, impessoalidade. Perceba, isso aqui tem a ver com impessoalidade, isso aqui tem a ver com publicidade. Prestação de contas, accountability. Pessoal, para quem não sabe o que é accountability, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo vai conseguir entender. Agora, no início do ano passado, o presidente Lula comprou uma cama, não sei se foi a Janja, sei lá, comprou uma cama de 50 mil reais, deu o maior escândalo, um negócio desse aí, certo? Ricardo, você tá defendendo? Pelo contrário, tem que se lenhar mesmo, meu irmão. Compra ali uma cama normal, velho. Compra uma cama, um Ortobon lá, uma EMA, sei lá, um negócio lá, legal, beleza. Não vai deixar o presidente da República, independente de quem seja, dormir no chão, né, meu? Mas, pô, sei lá, compra uma cama. Vai comprar uma cama de 50 mil reais de mogno, eu acho claro que é horrível. Mas olha que coisa interessante, a gente soube disso. E a gente pôde reclamar. Por quê? Porque em um governo republicano, que é o nosso, existe a necessidade de prestar contas. Então, o governo Lula teve que prestar contas à sociedade da cama que ele comprou. Então, a gente saber e a gente reclamar é um puta avanço. Há 20 anos atrás não chegava essa informação pra gente. A internet é muito boa por esse lado, certo? Então perceba, accountability, um governo accountable, é um governo que presta contas à sociedade. Agora veja só, ninguém sabe quanto custa as joias da coroa britânica. Por quê? Porque a monarquia não tem accountability. A monarquia não tem a responsabilidade de prestar contas. Então, se o príncipe Charles lá quiser comprar uma cueca de diamante de $1 bilhão, a gente nunca vai saber.
vai saber por tabloide, coisa parecida, porque ele não tem essa obrigação de prestar contas, tá bom? Então, accountability ela é própria de governos republicanos, como é o caso do Brasil, que é a necessidade de prestar contas para a sociedade. Então, o accountability, a prestação de contas, também é um dos princípios básicos da governança corporativa. E qual é o último princípio básico? Compliance. Então, os agentes de governança devem gerar pela sustentabilidade das organizações. Então, lembra que eu falei para vocês em outras aulas que o compliance é parte da governança? Então, veja só, no edital de vocês cai princípios da governança corporativa. São esses 4: transparência, equidade, prestação de contas e compliance. Certo? Esses são os princípios da governança corporativa. Governança como conceito é a capacidade administrativa. Os princípios da governança são transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, ou seja, compliance. Tá bom? E assim eu finalizo a aula relativa a princípios expressos da administração pública e responsabilidade corporativa. Como sempre, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. Te vejo na próxima, meu parceiro. Valeu, falou e até mais.